Pastora Gabriele, venha cá e deixe Deus te usar. Seja um canal. Cadê? Um canal para as nossas vidas nesta manhã. Amém? Deixe Deus te usar. Amém. Paz do Senhor Jesus. Amém, igreja. Vou pedir só para os irmãos do som me ajudar, que eu estou extremamente rouca. Mas até aqui tem nos ajudado o Senhor. Também não vou demorar. Abre sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 3. Não preciso nem mencionar a minha alegria em estar aqui, na minha casa, com a oportunidade de ministrar a palavra. Coisa boa é ouvir a voz de Deus. Amém, gente? Quem aqui ama ouvir a voz de Deus? Tem alguém? Às vezes a gente está meio perdido e aí quando a voz dele vem, dá uma direção, aquela direção, mesmo que todo mundo diga que não, aquela direção faz toda a diferença. A orientação de Deus, ela faz toda a diferença em nossa vida. Então, que ele fale conosco nessa manhã. 1 Samuel, capítulo 3, a gente vai se concentrar em 2 versículos para a leitura não se estender muito. Então, você já abre no capítulo 3, versículo 1. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. E a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. E não havia visão manifesta. Agora você vai para o versículo 21, ainda do capítulo 3. E diz assim: E continuou o Senhor a aparecer em Siló, porquanto o Senhor se manifestava a Samuel em Siló, pela palavra do Senhor. Inclina a sua cabeça, feche os seus olhos. Pai, essa é a tua palavra. E uma vez mais nós te pedimos nessa manhã, nos ministre. Deus, nós não estamos aqui apenas para assistir uma palestra. Isso aqui não é uma reunião apenas de amigos, apesar de termos muitos amigos aqui. Mas, Senhor, esse é um encontro de vidas que precisam do Senhor. Esse é um encontro de almas sedentas pela Tua palavra e como nós precisamos. Senhor, já diz um louvor, quando tudo parece estranho ao redor, buscar Tua face é preciso. E nós reconhecemos a necessidade de buscar a Tua face. Sim, há muitas coisas estranhas acontecendo, mas há uma necessidade genuína em nosso coração de Te ouvir. Então eu te peço, fale conosco nessa manhã, ministra a Tua palavra limpa, pura aos nossos corações, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. E a igreja diz amém. Eu vou pedir para você prestar bastante atenção para a gente não se perder, já que o nosso tempo é curto. Dos 2 versículos que a gente acabou de ler, ele está ali no capítulo 3 de 1 Samuel. E apesar de parecerem 2 coisas distantes, e de fato serem, né? O primeiro versículo começa dizendo: e a palavra do Senhor era rara, as visões não eram frequentes. O versículo 21 já continua dizendo: e o Senhor continuava a se manifestar a Samuel. Então parece meio estranho, por quê? Porque o mesmo capítulo que no início começa dizendo que a palavra é rara, é o que termina dizendo que Deus continua falando. A gente tem 2 figuras muito importantes aqui, que é primeiro a figura do próprio sacerdote Eli, e a segunda figura é a figura do jovem Samuel, ainda jovem Samuel, que viria a ser profeta. E apesar da maioria de nós, em algum momento, já termos ouvido sobre o sacerdote Eli, e como em algum momento ele foi negligente, em como em algum momento ele deixou os filhos dele errarem, Eli não era uma pessoa ruim. Se você perceber o capítulo 2 do livro de 1 Samuel, a Bíblia vai falar em um momento em que Deus está falando com ele, Deus usando um profeta para falar com ele. E a fala de Deus para ele é: eu conheço você, eu lembro do dia em que eu chamei os seus pais no Egito, eu lembro do dia em que eu separei a sua casa para o sacerdócio. Ou seja, Deus falando com Eli, dizendo: eu sei que você tem uma história. Eli, apesar de ser o que parece, ele não caiu ali de paraquedas como sumo sacerdote, ele vinha de uma linhagem escolhida, a família dele era escolhida, ele seguia os caminhos dos seus pais, ele não estava ali por acaso. E o capítulo 2 é o que revela isso: eu conheço você, conheço a sua história, lembro do dia que chamei você, lembro do dia que separei a sua casa. É muito claro, é muito nítido isso. Só que o mesmo capítulo que a Bíblia vai falar, onde Deus está falando com Eli, lembrando a ele que ele se lembra,
é o mesmo capítulo que Deus diz: então por que você permitiu que os seus filhos tocassem nas ofertas? Então por que você permitiu que os seus filhos negligenciassem os cuidados do templo? Só para contextualizar alguém que talvez não conhece a mensagem, a Bíblia diz que Eli tinha 2 filhos, chamados Ofni e Finéias, e os filhos de Eli, eles se prostituíam dentro do templo, dentro da casa do Senhor, vamos dizer assim. A Bíblia diz que os filhos de Eli, eles tocavam na oferta. Quando o povo vinha entregar a oferta, quando o povo vinha sacrificar, havia uma parte que era exclusiva de Deus. Os filhos de Eli, eles tomavam até a parte que era exclusiva de Deus para si. Ainda que alguém olhasse e dissesse: ei, não toque na minha oferta não, essa parte é de Deus. Eles diziam: eu vou pegar e eu quero ver quem é que vai me impedir. Então havia maldade no coração dos filhos de Eli. E apesar de Eli ter uma história, apesar de Eli não ser alguém tão mau, até porque você também vai ver o próprio Eli falando com os filhos, dizendo: meus filhos, a fama de vocês não é boa. Por que vocês estão fazendo isso diante do Senhor? Não hajam assim. Então você percebe que Eli não é um homem mau. Só que qual é o problema de Eli, pastora? O problema de Eli não é que ele rouba com os filhos. O problema de Eli não é que ele se prostitui com os filhos. O problema de Eli é que ele tolera a ação dos filhos. E há um problema com a tolerância. Porque o que é tolerar? Eu permitir algo mesmo que isso seja errado. Eu permitir algo mesmo que isso ofenda aquilo que eu acredito. O problema de Eli não é que ele estava se prostituindo, mas ele estava tolerando quem se prostituía. O problema de Eli, ele não estava roubando, mas ele estava tolerando quem fazia. E isso me lembra do que está escrito em Apocalipse. A Bíblia diz ao anjo que escreve a igreja de Tiatira. Aí a Bíblia vai dizer assim: ao anjo da igreja: eu conheço as suas obras. Eu vou ler, deixa eu abrir aqui para ficar melhor. A Bíblia diz assim, Apocalipse capítulo 2, salvo engano, se você quiser abrir comigo. Olha só: eu conheço as tuas obras, eu conheço o teu amor, eu conheço o teu serviço, a tua fé, a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas eu tenho contra ti que toleras Jezabel. Faz o que, igreja? Tolera Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensina a enganar aos meus servos para se prostituir. Olha aqui para o altar. Olha a gravidade disso aqui. E eu não estou saindo de Samuel não, tá? Estou só te contextualizando. Mas o que a Bíblia está dizendo ao anjo da igreja era que eu conheço as suas obras. É uma igreja que tem obra, é uma igreja que tem amor, é um povo que tinha serviço. E parece até redundante falar em obra e em serviço, mas a obra era justamente aquilo que fazia eles produzirem frutos. Ou seja, eles produziam frutos no reino. Eles também tinham serviço porque eles também serviam pessoas. Era tudo lindo. A Bíblia ainda vai dizer: as suas obras ainda são maiores do que as primeiras. Coisa maravilhosa. Mas eu tenho uma coisa contra você, e o que é porque você está tolerando o espírito de Jezabel. Você está tolerando o que não deveria tolerar. Você está permitindo o que não deveria permitir. E às vezes a gente começa a tolerar algumas coisas que o Senhor já disse que não é para tolerar. A gente começa a tolerar algumas coisas que a gente sabe que não deveria tolerar. Ele percebe a ação dos filhos, mas ele permite. E a grande questão aqui é: enquanto Eli está tolerando a ação, Deus está cobrando algo dele. Só que Deus, ele não cobra algo de alguém a quem ele não deu autoridade. Observe isso aqui. Não é uma questão apenas de estar no mesmo ambiente. Porque alguém pode dizer: pastora, se eu tiver que não tolerar tudo, eu vou ter que ficar isolado do mundo. Calma. Não é uma questão de ambiente, porque ambiente por ambiente, no mesmo ambiente que tinha Ofni e Finéias, no mesmo ambiente que tinha Eli, também tinha Samuel. E Deus não cobrou uma posição de Samuel a respeito disso, porque Deus estava cobrando um posicionamento a quem ele tinha dado autoridade. E a autoridade para governar ali era de Eli. Então não tem por que cobrar de alguém que não tem autoridade para resolver. Deus está cobrando de quem ele deu autoridade.
E aqui eu quero começar a ministrar o seu coração, porque Deus já te deu autoridade para governar algumas coisas, mas ainda assim você tem se permitido ser governado. Deus já te deu autoridade para governar alguns ambientes, mas quando você entra lá é você que se acata, é você que se cala. Deus já te deu autoridade para você declarar algumas coisas, já colocou a palavra na sua boca, mas você tem se calado. E Deus está cobrando o posicionamento de quem Ele já deu autoridade. Então olhe com muito carinho para alguém. Eu sei que pode ser chato, mas fale para essa pessoa: se Deus está te cobrando algo. Não, peraí, fale direito. Eu sei que é de manhã, eu tô rouco e você está falando baixo. Fale para essa pessoa: se Deus está te cobrando algo, é porque você já tem autoridade para resolver isso. Aleluia, aleluia. Veja, Eli tem autoridade para resolver aquilo, mas não está resolvendo. Você tem autoridade para mudar alguns ambientes. Eu falo isso aqui de forma espiritual também. Você tem autoridade só com a presença de Deus em você. Você chegar em alguns ambientes, mas com a unção de governo que Deus te deu e governar aqueles ambientes. A Bíblia diz: Jesus já te deu poder. Eu vou te dizer 3 tipos de autoridade que Jesus já te deu. A primeira autoridade é contra demônios. E Ele disse: eis que eu vos dou autoridade, eu vos dou poder para pisar na cabeça de serpentes e escorpiões. E mais do que isso, no nome de Jesus, todo joelho se dobra no céu, na terra e debaixo da terra. Há 3 esferas de atuações aqui. A autoridade do nome de Jesus no céu, a autoridade no nome de Jesus na terra, mas também a autoridade do nome de Jesus no inferno. E Ele disse: eu também vos dou poder para pisar, aleluia. Autoridade contra demônios, Ele já liberou sobre a sua vida. A outra autoridade que Jesus liberou sobre você, a própria Bíblia diz no livro de Apocalipse: que eu constituo vocês como reis e sacerdotes. Unção de governo, posição de intercessão, reis e sacerdotes. Eu escolho vocês, sacerdócio real, nação santa, povo eleito. Você já tem autoridade. E aí a gente pega toda essa autoridade e a gente oculta. Talvez porque você ainda não sabia, mas Deus te sentou hoje para te dizer: você tem, porque no meu nome eu te dei. Aleluia. Algumas coisas vindo sobre você, alguns tipos de conversas que vinham e tentavam te fragilizar, mas Deus está dizendo: eu já te dei a autoridade para resolver isso também. Outra autoridade que Jesus te deu, Ele diz: olha, eu te entrego a chave, e o que você ligar na terra vai ser ligado no céu. Aleluia. O que você desligar na terra vai ser desligado no céu. Eu sinto graça de Deus aqui. Ele também já te deu autoridade para declarar. Para declarar. Deus te deu autoridade para profetizar. Só que aí, diante de algumas situações, sabe o que a gente faz? A gente se acovarda. Diante de uma doença, a gente se acovarda. E não é que Deus mudou, é que a gente que não tem mais fé de orar. Não é que Deus ele não cura mais o cego, é que a gente ainda não teve fé para orar e dizer: no nome de Jesus vai ser curado. Não é que algumas enfermidades ainda não saíram porque Deus não tem poder de fazer, não. É porque a gente ainda não teve fé suficiente para se mover dentro disso, debaixo de uma palavra dele. Ele já nos deu autoridade. Olhe para alguém mais uma vez só para lembrar ela e diga: Ele já te deu autoridade. Então Deus está cobrando de Eli um posicionamento porque ele tinha autoridade para resolver aquilo. E dentro do templo, mesmo sem ele resolver o que ele tinha que resolver, acontecia tudo. Hófni e Finéias, e eu vou chamar de geração Hófni e Finéias. Por quê? Porque eles sacrificam sem sacrificar. Hófni e Finéias, talvez aos olhos das pessoas, estão ali sacrificando, mas nada deles está sendo sacrificado. Eles não têm sacrifício de vida enquanto sacrificam. Eles não estão entregando a vida deles como deveriam, enquanto estão sacrificando o sacrifício dos outros. E pior, está atrapalhando o sacrifício de quem está sacrificando. Aí, Hófni e Finéias é a geração escândalo. Por quê? Porque Hófni e Finéias está ali e o próprio Eli tinha dito, como eu falei e repito. Ele já tinha dito: meus filhos, a fama de vocês não tem sido boa.
Ofni e Finéias é aqueles que procuram e promovem escândalos e não se importam com os escândalos que têm sido gerados. E com tristeza e pesar de coração é que eu digo isso. Quantos escândalos nós temos visto? A sensação que eu tenho é que há mais escândalos do que a gente consegue abafar, vamos usar essa palavra. Enquanto a gente pode estar tentando resolver uma pendência aqui, um problema aqui, aí vem outro escândalo em bola por cima. E enquanto os escândalos vêm, Deus cobra a postura de alguém que diz assim, eu não vou tolerar. E o tolerar não tem a ver só com bater de frente. O tolerar tem a ver com não aceitar isso no coração. Porque às vezes a nossa tolerância é eu olho, eu observo e aos poucos eu vou aceitando aquilo que eu não deveria aceitar. Eu vou tratando com normalidade aquilo que nunca deveria ser normal. Então talvez no primeiro dia, ao ver os filhos roubando, eles dizem assim, não, isso não pode. No segundo dia não pode, no terceiro dia já está fazendo, no quarto, na outra semana. Algumas coisas começam a ser tratadas com normalidade quando não deveriam. Então, Ofni e Finéias estão ali, promovendo escândalo. Mas a vontade de Deus, para nós hoje, numa geração que há tantos escândalos, em meio a um tempo onde há tantos escândalos, a vontade de Deus para nós é restaurar a nossa autoridade. E eu vou falar com muita sensatez aqui, eu me lembro de dias onde crentes eram respeitados onde quer que chegassem, Tiago. Eu me lembro dos dias em que onde chegasse um cristão, alguém sabia, podia ser na boca de fumo, o pessoal parava. Eu já evangelizei em boca de fumo. Você chegava, ele dizia, não, para tudo, que a irmã da igreja chegou. Eu me lembro de dias em que éramos respeitados. Mas hoje, viramos memes, viramos chacotas. A gente virou páginas, né, de zoação. Só que você... O que Deus está nos dizendo é, eu te dei autoridade. Não tolere isso em você. Guarde o seu coração a respeito dessas coisas, mas não tolere isso em você. Não tolere isso dentro do campo de atuação que você sabe que tem autoridade. Porque você, marido, na tua casa, você sabe que tem autoridade. Então, no teu campo de atuação, você vai governar. Você, esposa, tu sabe, nos lugares onde você chega, há muita coisa que é influenciada por você. Então você sabe, nos lugares onde é o meu campo de atuação, eu vou exercer a autoridade que Deus me deu. Eu vou exercer a palavra que Deus já liberou a respeito da minha vida. Então, o escândalo é tolerado. Tudo é visto, mas nesse mesmo cenário, onde tem Ofni, Finéias e Eli. A segunda pessoa da narrativa é o jovem Samuel. E o que me chama a atenção no capítulo 3 de 1 Samuel, não é só o fato de que a Bíblia diz que a palavra era rara e a visão era frequente. Mas como a Bíblia vai mostrando a movimentação desse menino. Por quê? Porque a Bíblia diz que quando a sua mãe o entregou para servir no templo, ele tinha desmamado, ou seja, era uma criança, 2 anos, 3 anos. Então ele era muito novo quando foi entregue para servir. E quem tem filho pequeno sabe que criança é uma esponja. Eu estou falando alguma besteira aqui? A criança suga tudo que ela vê. Se ela vê alguém xingando, ela vai xingar. Se ela vê alguém falando alguma coisa, ela vai chegar e vai falar. Ela suga. E eu imagino uma criança crescendo em um ambiente como esse. Eu imagino um jovem crescendo em um ambiente onde ele está vendo coisas sendo toleradas, onde ele está vendo coisas sendo feitas de forma errada, sem nenhum tipo de punição. Mas aquele menino está crescendo, e quando a Bíblia vai falar sobre o crescimento de Samuel, a Bíblia vai dizer que ele crescia no favor do Senhor, aleluia. Aquele ambiente hostil não impedia Samuel de ter um crescimento saudável. E aqui eu já digo mais uma coisa para você: alguns ambientes não vão impedir crescimento de Deus em sua vida. Samuel está ali, está crescendo. E ainda mais intenso do que isso, é que a Bíblia diz que a mãe dele, todos os anos, ia no templo sacrificar e levava uma túnica para ele. Por quê? Porque a túnica que serve no menino de 2 anos já está apertada no menino de 3. A túnica que serve no menino de 3 fica apertada no menino de 4. A túnica que serve no menino de 4 anos fica apertada no menino de 5 anos. Então, ano em ano,
A mãe dele pega a túnica, vai sacrificar, passa no templo, entrega a túnica a Samuel. E eu imagino cada vez que ela vai entregar a túnica dizendo: meu filho, você está aqui. E você sabe o porquê você está aqui. Você está aqui porque eu decidi entregar você. Você é resposta de milagre. Você é resposta de oração. Não esqueça o motivo pelo qual você entrou aqui. Você está crescendo nesse lugar. Está vendo muita coisa nesse lugar. Talvez em alguns momentos se sinta esquecido pela sua mãe, porque você cresce sozinho com o sumo sacerdote. Mas eu vim te dizer: não esqueça do porquê você está aqui. Não esqueça qual é o seu propósito aqui. E não esqueça que a sua veste todos os anos está sendo renovada. Todos os anos existe alguém que Deus vai mandar e vai te dizer: olha, aqui é um renovo de veste para a tua vida. Todos os anos a mãe dele ia lá e dizia: toma, uma túnica nova, uma veste nova, uma vestimenta nova. A cada nova fase uma nova preparação, a cada nova fase uma nova instrução, a cada nova fase um novo revestimento. E é isso que Deus está liberando sim sobre nós, que a cada nova fase exista uma blindagem do céu para não permitir que você se corrompa, que a cada nova fase haja uma blindagem espiritual para não permitir que a tua mente se perca, para não permitir que o teu ego infle, para não permitir que a soberba te tome, que a cada dia de crescimento Deus te acrescente lucidez, que Deus te permita ser lúcido em todos os momentos, em nome de Jesus. Então a mãe dele vai lá todos os anos. E o versículo 3, se eu não me engano, versículo 3, isso. A Bíblia vai dizer assim, ó, que Samuel estava deitado e Eli também estava deitado. Eles estavam se preparando para dormir. E a Bíblia vai dar um detalhe sobre esse momento. Eles estão deitados antes que a lâmpada do templo se apagasse. Então o ambiente ainda estava claro. E a Bíblia vai dar mais um detalhe. Abre parênteses, a Bíblia vai dizer exatamente assim. E Eli, cadê meu Deus? Aqui, versículo 2. E seus olhos começavam a escurecer, pois não podia ver. Observe isso aqui. Eles vão deitar, a posição dos dois é igual. Eles estão fazendo a mesma coisa, eles vão deitar para descansar. O ambiente ainda está claro, ainda está iluminado. Só que a Bíblia abre um parêntese para dizer que os olhos de Eli já estavam escurecidos. E isso é físico, mas também eu trago para um âmbito espiritual. Porque o ambiente é iluminado, mas a visão de alguém está escurecida. Então não tem como dizer que é o ambiente que está escuro se a visão de alguém que está com problema. Não tem como dizer que o problema é do ambiente, se quando na verdade o problema está na visão de alguém que se permitiu escurecer. Eli, ele não enxergava mais, mas não era o ambiente. E às vezes a gente quer botar problema no ambiente, quando na verdade é a nossa visão que mudou. Às vezes a gente quer dizer, não, é a igreja que ficou assim, a igreja que agora está assim, é o pastor que agora está assim, a pastora que agora está assim. Mas na verdade, o problema não é o ambiente. Na verdade é porque a nossa visão é que está mudando. Na verdade, o ambiente ainda está claro. Se tivesse de ver alguma coisa, ainda dava para ver. Mas a visão de Eli já está escurecida. Ele não consegue mais ter clareza. Ouça isso aqui, porque isso aqui é algo que eu levo para a minha vida. Eli está num ambiente que é claro, mas ele não tem mais clareza. E às vezes você está num ambiente certo, mas com a visão errada. Às vezes você está no lugar certo, com a visão errada. E aí você acha que você está desajustado e de fato está. Mas é só um problema de alinhamento de visão. Por quê? Porque um homem que está com uma visão distorcida, uma visão escurecida, é um homem que deveria ser voz para um povo. Então, o que está no versículo 1 dizendo, a palavra é rara, as visões não eram frequentes, também é consequência de um homem que está tolerando, que não está mais enxergando, que não tem uma visão clara, que não tem mais um propósito bem estabelecido. Então, ele está no lugar certo. Qual é o lugar melhor da terra, a não ser na presença de Deus? O homem está ali do lado da arca, o homem está ali vivendo no templo. É dizer que a pessoa está vivendo na igreja e ainda está pecando.
A pessoa está vivendo dentro do templo e ainda está fazendo errado. O ambiente é o certo, mas não adianta só estar com o ambiente certo, se quando tu sai daqui, tu percebe que tua visão ainda está errada. Quando você percebe que você ainda não permitiu que a sua visão fosse transformada. Quando Saulo de Tarso, no caminho de Damasco, caiu do cavalo, a primeira coisa que ele diz, eu fiquei cego. Mas depois, os olhos dele se abriram e ele diz, foi como escamas caindo dos meus olhos. A Bíblia também diz que o evangelho é loucura para quem se perde, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Então, primeiro, ou você precisa às vezes ajustar a sua visão, ou você precisa entender que nem todo mundo que está no mesmo ambiente que você tem a mesma visão que você. E não dá para caminhar com alguém que não tem a mesma visão. Por quê? Porque quando você vai querer entregar, a pessoa vai dizer isso é maluquice. E eu falei com meu esposo, a gente estava conversando esses dias, e ele falou, não, estou pensando em dar uma oferta de tanto. Eu falei, não, ótimo. Aí depois eu disse, rapaz, imagina o poder de andar na mesma visão. Porque se alguém está andando junto, mas não está na mesma visão, vai dizer, você vai entregar o quê? Vai dar oferta na igreja, vai fazer alguma coisa na igreja, vai ir para a igreja todo dia. Alguém que não anda na mesma visão não entende, mesmo estando no mesmo ambiente. Então a Bíblia diz, olha, a visão dele está escurecida. A palavra é rara, a visão não é frequente. Mas eu já caminho para o fim dizendo, Deus chama Samuel. Deus fala com Samuel no episódio em que acredito que a maioria conhece. Deus chama Samuel, ele vai até Eli. Pergunta, você me chamou? Ele diz, não, eu não te chamei, volta a deitar. Aí ele deita e a voz de novo, Samuel. Ele vai até Eli, diz, você me chamou? Ele diz, não, eu não te chamei, volta a deitar. E ele deita e a voz de novo, Samuel. Ele vai até Eli, ele diz, olha, eu já entendi uma coisa. Se a voz te chamar de novo, fala assim, eis-me aqui, Senhor. Porque o teu servo te ouve. E oh meu Deus, eu sinto graça de Deus aqui. Deixa eu te dizer, ele sabe como se comportar, mas ele não está vivendo mais. Ele sabe como teria que agir, como Deus fala, quando Deus fala, mas ele não está ouvindo mais. Ele sabe a maneira politicamente correta de agir, mas ele não está agindo, porque ele já não ouve. Mas quando Deus fala com Samuel, e Samuel agora vai deitar, ele deita, mas ele deita, a posição é a mesma, a ação é a mesma, ele vai e deita, mas no entendimento dele algo já tinha mudado. No entendimento dele ele já sabe, quando a voz me chamar de novo, eu já sei quem é. E quando a voz me chamar de novo, eu não vou buscar em homens aquilo que eu preciso buscar nele. As respostas que eu preciso não encontrarei em homens quando virá dele. Então Samuel ele deita e Deus fala com ele. E o que Deus fala com ele é tão duro, é tão pesado a respeito da casa de Eli, que a Bíblia diz que ele deita e fica deitado até de manhã sem conseguir levantar. A palavra e a visão é tão intensa que ele deita e fica. Ele vai até ele, pergunta a ele o que foi. E ele conta, Deus disse que vai tirar você e tal. Seus filhos vão morrer e tal. Aí a gente chega no versículo que a gente leu, o último. Versículo 21. O 20 diz assim: e todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado por profeta do Senhor. E o Senhor continuou a aparecer em Siló, porquanto se manifestava Samuel. E agora eu, de fato, caminho para o fim. E eu preciso que você preste bastante atenção nisso aqui. Quem é Samuel? Samuel não é só o filho da mulher que decidiu entregá-lo. É lindo a gente olhar e dizer assim, meu Deus, uma mãe entregou o seu filho. Ana decidiu entregar um menino diante do altar. Coisa linda. Samuel é sim sacrifício de Ana diante do Senhor. Mas mais do que uma mulher sacrificando, existe um menino que está ali aceitando ser sacrifício. Ouça isso aqui. Quando a gente lê, a gente vê o sacrifício de uma mãe. Mas a gente também não percebe que tem alguém decidindo, aceitando se sacrificar, ser sacrifício. Porque Ana está dando, Samuel está sendo. Ana está entregando, Samuel está sendo. Alguns sacrifícios
Deus vai requerer de você em forma de entrega. Mas outros sacrifícios Deus vai requerer de você em forma de vida. Alguns sacrifícios vão ser coisas que você vai entregar, coisas que você vai aceitar, coisas que você vai dizer não, coisas que você vai renunciar. Mas outros sacrifícios vão ser a sua vida sendo entregue como renúncia. Quando Ana decide entregar, ele é um menino, mas o menino cresce e o menino podia dizer, não quero isso, não vou viver, vou fazer outra coisa. Mas o menino aceita ser sacrifício. É difícil para Abraão entregar Isaac? É difícil. Mas e Isaac que aceita ser sacrifício? Porque ao contrário do que a gente imagina, a gente pensa que era uma criança. Não era um menininho pequeno, era um homem grande. Isaac poderia dizer, eu vou dar o signal nesse velho, ele não vai nem me ver. Mas ele aceita ser sacrifício. A Bíblia fala sobre um homem chamado Jefité. Um dia ele está diante de uma guerra e ele diz assim, Deus, se o Senhor me der vitória contra os filhos de Amon, quando eu voltar para casa, a primeira coisa que sair pela porta para me receber, eu vou entregar em sacrifício ao Senhor. Aí a Bíblia diz que Deus aparece na batalha, Deus dá vitória, ele vence os amonitas e aí ele vai para casa. Com aquela vitória, quando ele chega perto de casa, quando ele olha para a porta, vem saindo a filha dele. E a palavra que ele diz é, minha filha, você me prostra por inteiro, porque eu fiz um voto ao Senhor e não posso voltar atrás. É lindo ver Jefité decidindo sacrificar algo, mas é mais lindo ainda saber que tinha alguém dizendo, tudo bem, se é para ser sacrifício, eu vou ser sacrifício. Se é para me entregar, eu vou me entregar. Se é para ser, eu vou ser. Eu não vou apenas manter uma aparência, ou não vou apenas entregar o que minhas mãos podem dar. Se eu tiver que sacrificar a minha vida por isso, eu sacrificarei, aleluia. João capítulo 3, versículo 16 vai dizer, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. Ele fez o que, igreja? Ele deu o seu filho. E linda coisa é saber que Deus deu o seu filho. Mas Jesus, no livro de João capítulo 10, ele diz, ninguém tira a minha vida, eu mesmo a dou. Oh, Jesus. Ele disse, ninguém tem poder para tirar, é eu mesmo que estou entregando. Deus me deu para ser sacrifício, mas eu também aceitei ser sacrifício. Oh meu Deus do céu, Deus está dizendo, às vezes eu sei que pode doer a renúncia, eu sei que pode doer a privação de algumas coisas que você sempre fez, sempre viveu, algumas festas que você já foi, algumas amizades que você já teve, alguns relacionamentos que você decidiu se envolver. Eu sei que pode ser custoso a renúncia, mas o convite de Deus é, eu preciso que algumas coisas você me entregue e outras que você seja. Eu preciso que algumas coisas você me dê e outras você se permita ser. Deus está dizendo, eu quero transformar não só aquilo que você tem nas mãos, mas eu quero transformar quem você é. Jesus disse, ninguém vai tirar a minha vida, mas eu estou entregando. E o que os céus querem ouvir nessa manhã é aqueles que estão dispostos a dizer, Senhor, eu posso viver a minha vida, eu posso ter as minhas escolhas, eu posso tomar as minhas próprias decisões, eu posso, mas a minha escolha é, faça a tua vontade, a minha escolha é, faça o que o Senhor quiser. Se for para ir para a direita, eu irei para a direita. Se for para ir para a esquerda, eu vou para a esquerda. Deus, se for para ficar parado, esperando qual é a direção, eu vou ficar parado. Se for para esperar a nuvem se movimentar, arma a tenda, desarma a tenda, coloca no lugar, tira do lugar. Tem esforço, tem trabalho, tem sacrifício. Ah, Senhor, mas ainda assim, eu decido entregar, eu decido ser, eu decido ser. Tem alguém que decidiu ser nessa manhã? Eu vou pedir para você ficar sobre os seus pés. Fique sobre os seus pés. E a Bíblia vai dizer, aquilo que começou com um tempo de visão rara, com um tempo de palavra que não havia, termina dizendo, e o Senhor continuou. O Senhor continuou. Jesus, no início do capítulo está dizendo, não tinha visão, não tinha palavra, mas porque alguém decidiu ser, está dizendo, e Deus continuou aparecendo. Deixa eu te dizer, a sua decisão hoje de ser em Deus vai fazer com que não haja apenas breves aparições do Senhor.
Deus não vai se manifestar a você no culto e não em casa. Não, não. Deus não vai se manifestar a você na hora da palavra, durante uma profecia, mas não vai se manifestar a você em outros lugares. Não, não, não. O que Deus está dizendo é: eu vou continuar. Continuidade. Por quê? Por causa da decisão de alguém de ser sacrifício. Por causa da decisão de alguém de não só entregar tudo o que tem, mas também a vida. O pastor Maurício costuma dizer: eu não entrego pouco, eu não entrego muito, mas eu entrego tudo. E é justamente essa oração que eu quero fazer com você aqui. A minha voz já foi, mas ainda assim eu quero com as suas mãos para os céus. Se você quiser a mão aqui, se você quiser a mão lá, é uma questão sua, é a sua entrega. Mas com seus olhos fechados. Se você for corajoso, porque eu sei que isso é um ato de coragem. Oh, Jesus, Tu sabes as renúncias que alguém tem feito por Ti. Tu sabes das lutas que alguém trava pela Tua presença. Tu sabes dos meios que alguém já se absteve de estar por causa da Tua presença. Das propostas que alguém deixou de lado. Ah, Senhor, o retorno financeiro era certo, mas a decisão de ser sacrifício não permitiu se envolver. A decisão de ser sacrifício não permitiu entrar em meios que eram errados. E eu te peço, atenta para nós nessa manhã, Senhor. Da mesma forma que a Tua palavra diz, e o Senhor continuou a se manifestar a Samuel, eu declaro sobre nós, diante de tudo que foi ministrado, meu Deus, que o Senhor restitui a nossa autoridade. Enquanto as mãos de alguém estão levantadas, meu Deus, como um sentido espiritual, alguém que havia sentido perder força diante de algumas batalhas, alguém que já estava se sentindo impotente diante de algumas guerras, mas que agora eu vejo no reino espiritual autoridade sendo liberada. Eu vejo uma patente sendo liberada sobre os ombros de alguém, e o Senhor dizendo: eu já dei autoridade. Agora é você orar e repreender. Eu já dei autoridade, Senhor, diante daquilo que foi nos ministrado, e com a autoridade que o Senhor já nos deu, agora nós decidimos nos posicionar. Nós decidimos viver. A visão de alguém é esclarecida enquanto essa oração é feita. Deus, aquilo que estava escurecido, aquilo que estava oculto, aquilo que alguém não conseguia perceber, a direção que alguém precisava para tomar o próximo passo, eu oro declarando agora clareza. Clareza dos seus olhos, agora escamas caindo. Clareza, clareza, clareza. Eu oro agora declarando: Deus, ninguém titubeando, ninguém errando o caminho. Clareza. Eu sei quem sou, sei para onde vou, sei por que estou caminhando, e sei em quem eu tenho crido, e sei que é poderoso para fazer infinitamente mais. Deus, nós oramos agora e declaramos a nossa entrega. E com as suas mãos erguidas para os céus, declare ao Senhor: eu decido ser sacrifício para o Senhor, em nome de Jesus. E aplaude a Ele. Aplauda como quem entende que é sacrifício. Que palavra poderosa. O ambiente só define quem não sabe quem é em Deus. Mas se você sabe quem você é, independente do que lhe aconteceu, continue ouvindo a voz de Deus.